えおたき今年で62歳になります。Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Yoshiyuki Tomino, como fui apresentada agora. Eu imagino que vocês não esperavam um homem tão velhinho assim, de mais de 60 anos. Fala pessoal, recado super rápido aqui antes da entrevista, mas muita gente, assim como eu, não sabia que o Yoshiyuki Tomino tinha vindo aqui no Brasil em 2004, muito menos no Rio de Janeiro, a minha cidade. Eu fui descobrir isso folheando um mangá antigo do Rama, da editora Animangá, e eu fiquei bastante surpreso com isso e fui atrás de mais informações. Para minha surpresa, havia alguns trechos no YouTube postados por um amigo meu de longa data, que é o Cláudio Roberto, ou mais conhecido, o CR, do canal Cultura Anime, que registra aí eventos de anime do Rio de Janeiro e São Paulo desde 2002, 2003. Ele foi nesse evento, ele participou dessa entrevista, ele tinha uma cópia dessa entrevista em VHS, muita gente nem sabe o que é isso, e ele conseguiu passar para DVD e me passou uma cópia desse DVD e me autorizou a postar ela completa aqui na internet para vocês. Então, pessoal, vocês dão uma olhada lá no canal dele. O Cláudio Roberto, ele é a memória viva do otaku carioca. O cara, vai em evento de anime desde 96, tem um registro de tudo. Se você foi em algum evento de anime do Rio de Janeiro entre 99 e 2022, ele foi nesse evento e registrou. Então eu vou deixar aqui tanto o canal do YouTube dele, quanto a página dele lá do Facebook, que tem um monte de registro de foto. Você provavelmente vai se achar em uma delas, se você é rato de evento que nem eu. E também vou deixar aqui uns vídeos dele bem interessantes, como por exemplo o registro de quando Jason David Frank, que se suicidou infelizmente no domingo, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ou mais informações sobre o recast de Cavaleiros do Zodíaco, ou aquela matéria lá do Siqueira sobre Death Note que bomba no canal dele. Também tem outras coisas mais engraçadinhas, como por exemplo um vídeo todo gravado numa TechPix, ou então um registro sobre a leitura de mangás que só era disponível no consulado japonês, que ele também teve acesso a uma cópia e pôde disponibilizar aí para a internet. Só que o otaku médio brasileiro não dá o devido valor a esse tipo de material. Bom, chega de blá blá blá, boa diversão, Tomino é foda, vocês vão curtir demais. É isso aí, falou, se inscreva, compartilha, comente, indique para 5 amigos, não é esquema de pirâmide, é marketing multinível, é isso aí, até a próxima. ロボットアニメのブームに先鞭を作られたことで有名でありますが、金沢工業大学の客員教授として教鞭を取られ、また小説家、作詞家として活躍しておられます。O diretor Tomino, com a sua criação da série de Gundam, ele é muito famoso por ser o pioneiro em relação aos desenhos de animes de robôs. Mas, ao mesmo tempo, ele é o professor convidado da Universidade de Kanazawa, na Faculdade de Engenharia, e ele exerce essa função. E, ao mesmo tempo, ele exerce a função de escritor e também ele faz músicas, letras de músicas também. アニメは子ども向けの娯楽という側面がありますが、日本の伝統的文化に根ざすものとして評価されております。本日の講演においては、富野監督からアニメ論、文化論を含めた幅広いお話を伺えることと思います。O desenho de anime, ele tem um lado onde as pessoas acham que seja uma diversão para crianças. Mas, ao mesmo tempo, ele é avaliado como uma cultura, uma parte da cultura tradicional japonesa.
Na palestra de hoje, através do diretor Tomino, vocês poderão saber sobre teoria de anime e também sobre cultura, teoria cultural. Eu acredito que vocês ouvirão uma parte grande da cultura. この講演会は国際交流基金および日泊文化協会の共催によるものであり、また開催にあたってはリオデジャネイロ大学ニバル・ヌーメス・ジ・アルメイダ学長をはじめ関係者のご協力を得ております。ここに改めて主催者および関係者の皆様に対し御礼を申し上げ、ご挨拶に開催していただきたいと思います。 Esta palestra tem como responsável a Fundação Japão e também pelo reitor, senhor Nival Nunes de Almeida, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e também com a colaboração de muitas outras pessoas. Aproveitando este momento, eu gostaria de agradecer a todos e cumprimentá-los. Muito obrigado. Neste momento, tenho o prazer de convidar o vice-presidente do Instituto Cultural Brasil-Japão para proferir algumas palavras. A todos, boa noite. Pela primeira vez que eu tive contato com anime, eu vou confessar, realmente, o que eu senti é o comportamento dos jovens, né? São todos educados, quer dizer, com a responsabilidade. Isso realmente me impressionou. Pela primeira vez no Rio de Janeiro, nós estamos recebendo o criador de série Gundam, e também diretor de vários anime, o senhor Tomino. Terá palestra, naturalmente, e como vocês estão todos ansiosos para ouvir, eu vou ser bastante breve. E aproveitando, emprestando esta oportunidade, eu gostaria de agradecer o reitor Nival. Professor Nival Nunes de Almeida, porque sem a colaboração da direção da UERJ, jamais nós conseguiríamos fazer esse tipo de evento no tempo bastante curto. Gostaria de agradecer também o apoio do Consulado Geral do Japão e também da equipe do Anime Center, comandado pelo jovem Pedro Carvalho e sua mãe, que nos deu todo o apoio que o Instituto possa promover esse evento Anime Center Verão. Muito obrigado e a todos. Como dizem que o ano começa depois do Carnaval, aos todos jovens, um bom estudo, bom trabalho, uma boa saúde e muitas felicidades. Obrigado. O diretor Yoshiuki Tomino nasceu em 1941, graduou-se na Faculdade de Arte da Nihon University e em seguida ingressou na Mushi Production, onde foi responsável pela direção de Astro Boy. Trabalhou com o famoso diretor de animação Osamu Tezuka. Participou da produção de vários animes. Mobile Suit Gundam, que dirigiu em 1979, seguido da trilogia em filmes de longa-metragem, foi um fenômeno de sucesso. Recentemente dirigiu os longas Turner Gundam 1 e 2, numa tentativa de enfatizar a grandeza do universo Gundam, e a série de televisão Overman King Gainer, onde procurou explorar as possibilidades de entretenimento dos longas-metragens na televisão. É também conhecido como autor de livros e escritor de letras de músicas de animes.
Leciona também como professor universitário no Japão. Tenho o grande prazer de convidar neste momento o diretor Yoshiyuki Tomino para ocupar o seu lugar.今ご紹介いただきました富野義行です。こんな年を取ってる人だとは思わなかったと思いますが、私は今年で62歳になります。Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Yoshiyuki Tomino, como fui apresentada agora. Eu imagino que vocês não esperavam um homem tão velhinho assim, de mais de 60 anos. で今上映しました「機動戦士ガンダム」という作品は26年前の作品だということをお間違いいただきたくなく思います。Bom, o desenho que vocês viram agora, o do Mobile Suit Gundam, é uma obra de, eu não sei se vocês sabem, mas de 26 anos atrás. 一番初めの「スター・ウォーズ」の、作品が上映された頃とほとんど同時期に企画制作されたのが今皆さん方がご覧いただいたガンダムです。Esta obra que vocês viram do Gundam, ele foi mais ou menos planejado na mesma época que o Star Wars. これからお話のきっかけにするために、まず僕の作品のオープニングを見ていただきたいと思います。上映をお願いいたします。Bom, para começar então a palestra, eu gostaria que os senhores vissem uma pequena abertura de algumas obras.
今日この場所でのお話はテーマが日本でなぜロボットアニメーションのような作品が作られるようになったかというのがテーマです。ですから楽しいエンターテインメントのショーではありません。それはお間違いないように。Bom, como os senhores sabem, o tema da palestra de hoje seria como surgiu o anime de robôs no Japão. Então eu gostaria que vocês, eu creio que já estão conscientes de que isso daqui não é na realidade um show de entretenimento, né? それから今上映してみていただいたように分かると思いますが、これはアニメの番組のオープニングの画面です。そしてお気づきの方もいらっしゃると思うんですが、いわゆる漫画映画のような楽しい画面はほとんどない作品だということにお気づきだと思います。Toda essa seleção que vocês viram agora são, na realidade, elas são openings, elas são aberturas dos desenhos. Eu não sei se tem alguém aqui que percebeu, mas não são obras que sejam muito divertidas, não são apenas um manga anime simples, né? Elas, eu creio que há pessoas que entenderam isso. ご覧の通り僕自身がとても真面目な日本人です。Bom, eu acho que vocês entenderam, mas eu sou o típico japonês sério. ですから楽しい漫画映画を作ることができません。 Por isso eu não consigo realizar obras divertidas. そのためにガンダムのような作品を作るようになってしまったということをまず分かっていただけると嬉しく思います。 Então eu ficaria muito contente se vocês compreendessem que por causa disso é que eu consigo realizar obras como Gundam. というようなペースで今日の1時間半ほどお話をさせていただきたいと思いますが、自分が思っているのと全然違う話になるようだというふうに思ってがっかりした方は今のうちにこの会場から出て行ってください。その方がお話を聞きたいと思っている人の邪魔にならないで済むと思いますから。 Por isso, eu gostaria de avisar as pessoas que nesta 1h30 em que eu falarei, eu já gostaria de deixar as pessoas conscientes que, bom, enfim, as pessoas que não quiserem ouvir histórias muito divertidas, por favor, né, tenham a liberdade de sair, ouvir a outra hora, porque é nesse tom que eu gostaria de realizar a palestra. それでこのようなペースでお話をさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。 Então, será nesses termos que eu gostaria de realizar a palestra. Eu gostaria de saber se vocês concordam. お前たちに聞いてるんだから。 Então, eu estou perguntando a vocês, sim ou não? はい。どうもありがとうございます。 Muito obrigada. それで、まず、30分前に上映したガンダムを僕も今舞台の袖で見ていてとても懐かしいんだけれどもとても辛いことを思い出しました。 Bom, nessa meia hora em que o Gundam First foi exibido, eu fiquei observando na coxia e fiquei em um misto de sentimento de tristeza e também de saudade. 27、8年前のことです。宇宙服には、このところに、プラスチックの透明なプラスチックの、窓がついています。でそれは空気がないところでは、空気のあるところでは上下するという設定になっていました。 Bom, há 27, 28 anos atrás, mais ou menos, teria vamos dizer assim, uma roupa espacial, né? Os personagens vestiam uma roupa espacial e no capacete tinha um visor, esse visor de plástico, onde você teria uma entrada e saída de ar. そして今見たフィルムでお分かりになる通り、スペースコロニーの中は空気があるという設定ですから、宇宙服を着ていても
バイザーは上がっていなければならない。つまりバイザーの色をつけるのではなくて、顔の肌の色が見えるように、演出をする予定でいました。Bom, e na época, bom, quem acompanha a história, as colônias espaciais, as Space Colonies, elas na realidade elas tinham, vamos dizer, ar, né? Elas tinham oxigênio, então o visor, ele, na realidade não precisaria, ele teria que ser levantado, que aí você poderia ter a cor da pele. ところがスタッフが宇宙服の顔の前にあるのは必ず、もう密閉開くことのない、構造になっているのだろうというふうに設定勝手に考えてしまって全部、バイザーが降りた色が塗ってあります。Bom, então como teria oxigênio, então esses visores, eles na realidade teriam que ser móveis. Mas na época, um pessoal do staff, ele disse que as roupas espaciais, os visores, elas não seriam móveis. Então, eles planejaram todo o processo, todo o desenho com visores de capacete, onde você não pode ter esse movimento, essa mobilidade. 物語の中であった通り、主人公のアムロがお父さんと会話をするときにお父さんは宇宙服を着ています。そこでの会話のところでお父さんの宇宙服のバイザーがもしお父さんの顔の色、肌の色が見えていればアムロという少年とお父さんの会話がもう少し物語としてよく聞こえるはずだったのですが、お父さんの宇宙服の方がバイザーが降りたままになっています。で、そういうようなことが演出的にとても不満でした。Se vocês notaram a cena onde o personagem do Amuro encontra o pai ele está vestindo a roupa espacial, então logicamente com o visor abaixado, já que na época ele não era móvel. Então, no caso, se pudéssemos perceber vamos dizer, o tom da pele, né? Se o visor estivesse aberto e pudéssemos perceber a tom da pele do pai do personagem, o pai do Amuro, então poderia ter um desenrolar melhor entre os dois, uma conversação. E como roteirista, na parte de encenação, eu fico um pouco triste, um pouco receoso, que poderia ter sido desenvolvido melhor a história. しかし直すことができずに、オンエアされてしまい、そして直すことができないまま30年近くなった現在もこのように上映されています。それは演出家としてとても悔しいことです。Bom, e na época, como não pôde ser mudado, não podíamos modificar e ele foi ao ar assim mesmo. E é uma obra de mais ou menos 30 anos atrás. E eu observo essa obra hoje e eu, como roteirista, como diretor, eu fico num sentimento bastante ruim, na realidade. はい。そのようなそれでなぜ直せなかったかと言いますと、一度オンエアしたものは、それっきりで次の2本目3本目を作らなくちゃいけないというのがテレビの仕事だったからです。Bom, e por que estamos falando nisso? Nessa questão de não ter podido modificar. Uma obra, quando você já coloca no ar, ela não pode ser mais modificada. E na questão de exibição de televisão, você já tem que pensar em 2 ou 3 obras depois. さて今、ガンダムの上映の後で、僕の初めて担当した作品の、6本の作品のオープニングを順々に今上映しました。でこれが30年前の日本のアニメのこのジャンルの作品の極めてその代表的な作品だと思っていただいて構いません。そして1本目の「海のトリトン」、それから2本目の「ライディング」っていうのはそれぞれに原作があり、特に「海のトリトン」っていう作品は、手塚治虫という日本でテレビアニメを一番初めに、制作をした漫画家の原作です。で僕が生まれて初めてシリーズの演出家をさせてもらい、テレビ版の物語を作る仕事をさせてもらったのが「海のトリトン」という作品でした。つまり、それでオープニングで分かる通り、
海を舞台にしたファンタジーの作品です。Bom, como vocês viram, as 6 obras apresentadas, vocês podem imaginar, vocês podem pensar que elas são as 6 obras mais representativas dentro da história do anime no Japão. A primeira que vocês viram, chamada Umi no Toriton, seria Triton, creio que em português, é uma obra de Osamu Tezuka. Ele foi um dos primeiros, vocês podem imaginar que ele é o pioneiro em termos de anime no Japão, na televisão japonesa. Ele tinha um estilo, esse desenho tinha um estilo de longo, como se fossem novelas, e é uma fantasia onde o cenário seria o mar. Eu fui contratado como diretor desta obra e foi meu primeiro trabalho como diretor. 次の2本目の「ライディン」という作品、それから「ザンボット3」「大胆3」という作品についてはもう純粋におもちゃ屋さんの、ロボット、俗に言う巨大ロボットのおもちゃの宣伝のための宣伝番組でした。E as outras 3 obras, Riding, Zambot Street e Daitan Street, vocês não sei se alguém sabe dessa história, mas elas foram encomendadas por fábricas de brinquedos. Essa concepção de robôs gigantes, na realidade, elas são patrocinadas e foram encomendadas por empresas de brinquedos. 特にザンボット3、大胆3というタイトルについては2つとも3という数字がついています。これは、3台のメカが独立した動くマシーンが合体をする、ドッキングをして一つの巨大ロボットになるという意味を込めて3という数字がついていました。E principalmente esses 2 obras, Zambot 3 e Daitan 3, esse número 3. O conceito, a ideia tinha sido que 3 aeronaves, ou 3, como ele chama de mechas, elas são independentes, tem um momento que elas se unem e formam um grande robô. そしてこの3本の作品については実は原作者の名前が個人の名前で、タイトル上に表示されることはありませんでした。E essas 3 obras, o criador dessas 3 obras, os criadores, o nome deles não foi colocado nos créditos. プロダクションの名前を掲げるのは恥ずかしいからということで、プロダクションが個人の名前を作って、つまり架空のペンネームを作って表示したり、もしくは、シナリオライターの集団が原作に立っているというように表示をされていました。Na época, os roteiristas, os autores, eles preferiam colocar ou nomes fantasia, ou colocavam o nome da produção. Enfim, eles preferiam não se expor, não colocar seus nomes próprios. でこのことはどういうことかというと、ロボットものという作品に関してはあくまでも、おもちゃを売るための宣伝番組である。でそのような種類の作品は作品という名前に値がしないものだから原作者が存在しないプロダクションワークとしてのネーミングがあればいいというような考えがありました。E na época, os autores, eles não gostariam de ter seus nomes junto a esse tipo de anime, porque desenhos de robôs, eles não queriam seus nomes ligados a séries que fossem encomendadas por empresas de brinquedos ou diretamente a brinquedos, então eles simplesmente colocavam os nomes das produtoras. 僕自身「ザンボット3」という作品の依頼を受けた時に物語全ては自分が書きましたが自分の名前を表示されることがありませんでしたし、それからそれは大胆3についてもそうでした。でそのようなことから、作り手として物語を作る作り手としてそれから作品を演出する演出家として大変フラストレーションがたまりました。そして
ガンダムという作品で初めて自分の名前も個人の名前としてタイトル上に表示することをプロダクション、それから、広告代理店と協議をして、そして当然です、テレビ局の認可も受けた上で富野義行という名前を載せさせてもらうようになりました。それがガンダムという作品であり、2本目のイデオンという作品も自分の名前が載るようになった作品です。Quando me encomendaram o trabalho desses writings on the Street Titan, o meu nome até hoje ele não aparece nos créditos. Eu como roteirista, diretor, eu tive uma frustração muito grande na época. E o Gundam, ele foi o meu primeiro trabalho onde o meu nome foi colocado nos créditos. Eu tive que falar com a empresa de televisão, as empresas de publicidade, os responsáveis, para que meu nome fosse colocado nos créditos como roteirista e como diretor. E depois de Gundam também veio Ideon, que também meu nome foi colocado nos créditos. そしてイデオに関しては先ほども2つのタイプのオープニングを上映しました。そして1本目の方がテレビ版そのものなんですが、その後で音楽の曲奏が全く変わったもう1本のオープニングのような画面があります。そしてイデオンの2本目に関しては、実際に流れる音楽のような作品を作る、ロボットものでも作るという意気込みをかけて映画版にテレビから映画を作るというふうにしてステップを踏んだのがイデオンという作品です。Vocês viram o meu trabalho Ideon, vocês, não sei se vocês perceberam, tinha duas aberturas. Uma abertura era para a série de TV e a outra, onde a música muda, tem uma orquestra, ela é a Ideon para o cinema, ela é uma longa-metragem. E nessa época, você colocar uma música ligada a um desenho animado, principalmente de robô, foi uma coisa inédita. もう一度今上映した6本のオープニング集を上映してもらいます。そうしますと今お話したように単純なおもちゃの宣伝番組から個人の作家の名前をかけた作品になっていく。そして、イデオンの2本目でような音楽が使えるようなロボットものもあっていいというふうに数年の仕事のプロセスの時代の違いが見えるはずですので、もう一度上映させてもらいます。Então, ouvindo essa história, eu gostaria de que vocês vissem novamente os 6 trabalhos. Já sabendo da história e do processo, eu gostaria que vocês percebessem a mudança com que ocorreu, a questão de observação, a questão de roteiro, a mudança que aconteceu nesses 6 anos, nesses 6 trabalhos e o processo, né, que chegou até o Ideon, o longa-metragem. E a partir daí continuaremos a palestra. Então, por favor, novamente os 6 trabalhos. Number three, go!
日本でテレビアニメから出発してアニメというものが現在に至るような形で流星を見るようになったのは、このようにテレビの枠の中での、我々の仕事があったからではあるんですが、我々自身がこのテレビアニメとか皆さん方の目から見れば日本人のアニメーションというのがアメリカで生まれたアニメとは全然違う感じで見られていると思います。でこれについてはやはり日本特有の文化的な背景があったのではないかと思っています。Como vocês puderam ver, o anime da TV, né? O anime da TV, ela veio desenvolvendo dessa forma. Bom, visto como uma estrela acadêmica, esse tipo de movimento, esse tipo de desenvolvimento. E eu acredito que o desenho, o anime japonês, o desenho animado japonês, ele é bem diferente do desenho animado americano, por exemplo. E para isso, para ele chegar a esse tipo de aspecto que tem hoje, eu acredito que ele tem um fundamento baseado na cultura japonesa. 今、画面に映っているものは、1000年ほど前の日本人の書いた絵物語です。そして、この絵物語は、右から左側に見えます。そして今上下に分かれていますが、巻物に書かれたものですから、実は十何メートルっていう長さの巻物です。そしてこれは、動物を擬人化した物語になっていまして、実はその日本人の遊び、それから季節の変わり目でどのようなことをしているかというような行為をこの動物たちを使って表現したものです。でこのような視覚的な、媒体というものに我々は慣れ親しんでいました。Bom, esta obra são desenhos de mais ou menos 1000 anos atrás. Eles estão divididos em cima e embaixo, mas na realidade isso faz parte de um rolo, de um pergaminho que tem mais de 10 metros. Vocês podem imaginar o tamanho do pergaminho. E através desse tipo de obra, os japoneses, nós japoneses, eles contavam histórias como mudanças de estação, como brincadeiras, usando os animais como personagens. お気をつけいただきたいのは筆を使った線で表現されていることです。O que eu quero que vocês observem é que os traços, eles são linhas, né? São linhas feitas com pincéis. É nisso que eu quero que vocês prestem atenção. そして絵に描かれている物語は右から左に順々に見ていくものだということを覚えておいてください。E eu também quero que vocês lembrem que a história é narrada da direita para a esquerda, tá? Não se esqueçam disso. É sempre da direita para a esquerda. 次に映っているこの絵は、これは、300年ほど前の、日本人の描いた、絵なんですが、基本的には木版画のプリントされたものです。Este desenho, ele foi feito há mais ou menos 300 anos atrás. Na realidade é uma ilustração, mas isso daqui na realidade é uma xilogravura. 今3枚のものを見ていただきました。これは基本的に当時の日本人の風俗を描いた、図鑑みたいなものだと思ってください。そして我々はこのような、絵の表し方、そして筆で描かれた線で表現されたものですが、このように人の動きというものをかなりビビッドに、描かれているものに我々は慣れ親しんできました。
Bom, essas três imagens que vocês viram, eles retratam costumes. Vocês podem imaginar que é uma enciclopédia de costumes japoneses da época. Bom, isso daqui seriam, na realidade, são desenhos, né? Foram feitos com pincel, baseado em linhas, em traços. E o movimento, vocês podem reparar no movimento dos humanos, ele é bem vivo, né? Ele é bem claro. E os japoneses, nós japoneses, desde há muito tempo somos acostumados a esse tipo de imagem. このような技法が皆さん方が日本の美術のことに少し興味がある方ならばご存知の通り浮世絵という形で一つの、絵画のフォルムを完成させています。E para quem conhece cultura japonesa, eu acredito, se vocês conhecem o Kiyoe. O Kiyoe é uma técnica, um movimento da arte japonesa, onde ela é bem conhecida no exterior. ところが我々はもう一つ重要な部分で日常的に視覚的目で見るものの印象というものを流動的に流れとしてつかむことを訓練させられていたという素材があります。Mas além disso, nós temos mais um fator onde nós fomos acostumados a observar as coisas, a perceber as coisas visualmente, tendo uma certa fluidez, né? Tendo um certo ritmo, uma certa fluidez. それは文字の表現の仕方が日本特有のものがあった。でその文字の表現というものが我々に視覚的な流動性というものを本能的に訓練していたというふうに思っています。まずこの文字をご覧ください。Bom, isso seria, na realidade, além dos desenhos, os japoneses nós fomos acostumados a também termos na nossa escrita, o formato da escrita, ela seria mais fluida, diferente de outras escritas. Então, se vocês podem observar essa imagem, 皆さん方の見慣れている文字は大文字と小文字、それからスペルの違いの組み合わせで表現されています。O que vocês estão acostumados, eu acredito, seriam letras em caixa alta e baixa e também diferenças de pronúncia seria. 皆さん方は日常的に皆さん方がお使いの文字を見ていらっしゃるから何の不思議もなく文字を読んでいらっしゃると思います。Como vocês estão acostumados no seu dia a dia a lerem, então eu acredito que vocês não tenham nenhuma dificuldade na parte de ler. ところが皆さん方の文字の読み方で一つ大問題があります。どういう問題かというと一つの見方しかできない。それから文字の変化というのが大文字と小文字、それからスペルの長さしかないという狭さがあります。Mas eu tenho uma opinião em que a forma como vocês leem tem uma peculiaridade. Vocês só têm uma forma de ler, vamos dizer, que seria na horizontal. E vocês também só têm caixa alta e baixa. E a forma de pronúncia também. 何よりも左から右に読むしかなくって右から左に読むアラビア語は右から左に読みます。皆さん方は左から右側に読む方法しかご存じないはずです。Bom, por exemplo, letras romanas, no caso, você só tem uma forma de ler, que seria da esquerda para a direita. O árabe tem da direita para a esquerda também, mas a forma mais usual que vocês leem é da esquerda para a direita. もちろんローマ字でも縦に表示されている看板があるようなことは知っています。E, é claro, eu sei que também há placas onde há letras romanas escritas na vertical. Isso eu sei também. Porém, だけどそれはとても特別な例だというふうに想像します。
mas eu imagino que isso seriam umas ocasiões muito peculiares, não é usual. 日本語というのは、今一番右側に書いてある縦に書いてあるものと一番下にある横に書いてある、それも左から右に読みます。日本語というのは両方の表示の仕方が半々ぐらいだと思ってください。Bom, como se vocês perceberem, no lado direito é escrito na vertical, né? No caso, no Japão, no japonês nós lemos de cima para baixo, e o que está escrito mais embaixo é da esquerda para a direita. Essas duas formas são usuais no Japão, são usuais na forma de que são usadas 50% cada uma, é bem usual. もちろん日本語を横に書いて読むようになったのは、この100年ぐらいです。Bom, é claro que essa forma de ler na horizontal, da esquerda para a direita, foi introduzida no Japão há cerca de 100 anos atrás. ただし、この100年の間に横書きにもかなり日本人は慣れました。 Porém, nesses curtos 100 anos, os japoneses eles se acostumaram bem facilmente a ler na horizontal. で、何よりもあと日本語にもう一つ大きな要素があるのは漢字というのとそれからひらがなとの2つの全く性質の違う文字の組み合わせで文章を表現し、そして我々はそれを目で追って読み下すことができます。 E mais uma outra peculiaridade seria que na língua japonesa nós temos, além dos kanjis, que seriam os ideogramas vindos da China, nós temos também o hiragana, que seria originariamente japonês. Então, utilizando essas duas formas, os japoneses eles leem, é assim que os japoneses fazem suas escritas, então estão bem acostumados. このことで何を話したいかというと、視覚印象というものを流れとして見るということについて、我々はおそらくローマ字を使ってものを読んでいる人々以上に視覚印象だけでものを理解する視覚印象の変化というものに対して対応する能力というものを日常の段階から訓練したのではないかというふうに想像するようになりました。Então, dessa forma, eu venho imaginando, eu venho pensando em que nós japoneses viemos no dia a dia acostumados a observar as coisas, ter uma percepção visual das coisas, diferente para quem lê letras romanas. Então, no dia a dia, fomos treinados a ter essa percepção visual. この、文字表示の変化を視覚的に追う訓練をした、それから線で表現される絵画というものに対して我々は本能的に対応するセンスを持っているというふうに思っています。 Então eu penso que dessa forma, nós como no dia a dia nós fomos treinados a ter essa percepção visual e também desenhos através de linhas, eu acredito que nós japoneses estejamos talvez mais abertos, talvez para as mudanças, a certas mudanças. これは日本のかなり有名な小説家三島由紀夫の、手書きの原稿です。これは縦に読みます。右から左側に縦に読んでいきます。でこれでお気をつけいただきたいのはそのひらがなと漢字の印象というものは極度に違うものでありながら我々は一つの文章として読むことができるということです。つまり物の形の変化というものを本能的に読み取る能力というものを我々はこういうような文字で訓練されていたというふうに、自覚するようになりました。
Isso daqui é um exemplo de um manuscrito de um escritor famoso, já falecido, Yukio Mishima. Esta foi escrita na forma vertical, da direita para a esquerda. O que eu quero que vocês percebam, através desta imagem, é que nós japoneses fomos acostumados todos os dias às transformações, às mudanças das letras, tanto como kanji como hiragana. É isso que eu gostaria que vocês atentassem. そして今の説明の中で僕は右から左、左から右という言い方を何度かしました。 O que eu falei até agora, eu vim falando da escrita, da forma de ler, que vem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Desculpa. これは実は映像を演出する上でとても重要な、視覚印象の力学。 視覚印象の力学の問題があるのですが、この問題については大変複雑なのでここで説明するのはやめますが、興味がある方はこれいい教科書ないんだわ世の中に勉強してくださいって言って。 Bom, por que eu venho falando nisso? Porque isso é tão importante. Eu venho falando toda hora da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Porque na realidade isso para a feitura de obras é bastante importante. O diretor, na realidade, ele queria dizer para vocês a questão do estudo da força, seria inércia, não, enfim, na parte de física. Tá? Ele pensou em explicar para vocês, mas como iria ficar muito difícil, e ele pensou também em dizer algum livro, mas ele preferiu dizer, se vocês quiserem saber mais, então é melhor todo mundo estudar. ただ一つ皆さんがよく知っている、具体的な勉強の仕方は教えることができます。つまり演劇で舞台の皆さん方から見て舞台の右側から左側の使い方っていうものを演劇人はみんな考えています。それが視覚印象の第一ヒントになっているという想像はしてください。そして演劇の勉強をしてくださることを、望みます。Bom, uma outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é que as pessoas, o que seria importante para ter uma percepção visual, o que seria, por exemplo, as pessoas que trabalham com teatro, os cenógrafos, e os diretores de teatro, vocês pensando como um palco, vocês não têm apenas um lado, você tem o lado direito, o lado esquerdo, e eles fazem essa diferenciação. Então, para ter uma eles têm essa percepção visual. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. これからちょっとまた違うものを違う映像をお見せします。まずその映像を見てください。Agora eu também vou mostrar um outro tipo de imagem, por favor.今、DVD で上映したものはもちろん、現在我々が手に入るミニチュアですが、実際にこれは原型になっているモデルがありまして、300年ぐらい前から日本で、作られているカラフル人形です。もちろん、
西洋一般で行われている時計の技術と同じようなものですが、日本人は、こういうお人形さんを使って動かすということをしました。動力源はクジラのひげです。Bom, esse tipo de brinquedo, esse tipo de boneco é chamado de boneco karakuri. Este, por exemplo, foi feito há 300 anos atrás, mais ou menos. E, bom, os japoneses, nós gostamos, nos divertimos sempre com esse tipo de, vamos dizer, boneco, esse tipo de brinquedo. E vocês podem pensar que a forma de movimento é igual ao relógio, são feitas de cordas. E principalmente as cordas são feitas de bigodes de baleia. もちろんこのように弓を引くだけではなくってお茶を汲んで見せたりとかちょっとした踊りの所作事をやってみせるような人形もクジラのひげをゼンマイの動力源にして作られたものというのはいくつもあります。Claro que não seria só esse tipo de boneco que atira flechas, também tinha bonecos que carregavam chá e também os bonecos que dançavam, todos feitos a corda e com as linhas eram feitas de bigodes de baleia. 我々は今のからくり人形のようなもので、基本的にそのロボットの原型になるようなイメージを喚起する刺激されることは当然ありました。と同時に、50年前に日本が太平洋戦争の時にアメリカに負けました。でそれ以後我々は本当戦争に負けた国でとても貧乏な国から現在に至るまでの形の中で貧乏な時代には例えば日本人はこういう物語を見ることをしていました。これは今映っているのは紙芝居と言います。Bom, então os japoneses eles se divertiam com esses tipos de bonecos, karakuri. Podemos imaginar que eles são os parentes bem longe dos robôs. Ao mesmo tempo, além disso, há 50 anos atrás, bom, como todos sabem, o Japão ele perdeu na Segunda Guerra Mundial. O Japão do pós-guerra era bastante pobre, as pessoas não tinham muitos recursos. Então, uma das poucas formas de entretenimento, como vocês podem ver, era esse tipo de teatro. Era teatro feito com papéis, eram encenações com papéis. 左側の写真の色がついたところに、絵があります。その絵を順々に物語の順番に沿って絵を描いていく、絵を描いていって物語を説明する。それでそういうもので実際に子どもたちに、からお金を取って見せるというようなことをやっていました。Se vocês observarem bem, onde tem uma cor ali meio vermelho, ali é onde ficava o papel. Eram vários quadros. Cada quadro tinha um narrador e ele ia contando a história, ele ia narrando e ia mudando o quadro. Ele ia mudando quadro a quadro. E dessa forma entretinha as crianças e era assim que o narrador ele recebia o dinheiro. このような紙芝居があった時代、それよりももう少し前にあったもので、例えば当然こういう漫画があったのですが、この漫画は、80年ほど前の漫画です。右側の小回りのところを見てください。フレームがみんな同じ大きさです。Bom, e antes desse tipo de teatro de papel, há cerca de 80 anos atrás, também existia no Japão esse tipo de mangá. Eu gostaria que vocês observassem os quadros, eles têm os frames, né, os quadros, todos têm o mesmo tamanho. このような漫画のスタイルはおそらく30年から40年続いたと思います。Esse tipo de estilo de mangá, eu acredito que ele tenha continuado durante 30 ou 40 anos. この漫画は手塚治虫先生の、初期の漫画です。そしてこれ初期の漫画とは言いながら、現在から60年ぐらい前の漫画です。
Este mangá é do Tezuka Osamu na fase inicial de 60 anos atrás, onde ele tinha o mesmo tipo de quadro. 右側のフレームの分け方というのが先ほどの漫画とかなり違うはずです。 Mas se vocês puderem observar o desenho, a página da direita, né, dessa parte da direita, o mangá aberto, ele é diferente do que foi apresentado anteriormente a este. 同じ漫画のもう一つ違うページを見てください。この漫画のフレームの分け方で一番気をつけていただきたいのは右側の下の2つのコマ。ここでこそ必要だったな。一番右のはいこれですね。このコマからこのコマを見ます。その次にこのコマを見ます。これを見ます。これを見ます。これを見ます。これを見ます。これは一人の人物です。で一人の人物がカメラ前に来てフレームの前に来てフレームのところで方向転換をして今度は向こうに走っていくというコマ割りをこのような、漫画の中で採用しています。手塚治虫先生が初めてでした。漫画の中に映画的な技法を持って、コマを割っていくフレームの割り方をやっていくというのはとても革新的な仕事だというふうに僕が小学校の頃に本当に思いました。Bom, como o diretor mostrou para vocês, vocês ficaram rindo, mas é o seguinte: se vocês observarem o quadro da página à direita embaixo, é um personagem, é o mesmo personagem. E seguindo cada quadro, depois indo para outra página lá em cima à direita, na realidade é o mesmo personagem, como se ele tivesse correndo do horizonte e vindo em direção a uma câmera, a uma filmadora. Então ele vem, se aproxima, se vocês observarem tem os olhos, então é quando ele está bem de frente para a câmera. E depois, embaixo, é quando ele está de costas, se afastando. O Tezuka Osamu, ele foi o primeiro desenhista a colocar essa linguagem de cinema no mangá. E o diretor Tomino, a primeira vez que ele leu, ele estava no primário. E ele, na época, sentiu que era uma grande revolução. Foi uma grande mudança na linguagem dos quadrinhos na época. というようなことで何を言いたいかというと、我々が漫画的な表現というものについてかなり日常的な感覚を持っていて、アメリカの戦争に負けたことによってアメリカの文化が入ってきてディズニーアニメというものを見ていった後に我々独自のアニメのスタイルを作ることを始めたというふうに理解していただけると嬉しく思います。O que eu quero dizer com isso é que, bom, o Japão ele perdeu o Japão no pós-guerra, né? O Japão perdeu a guerra. E durante o período de pós-guerra, entrou bastante no Japão a cultura americana. Então nós vimos também muitos desenhos da Disney, mas mesmo com essa entrada da cultura americana, o que eu gostaria de dizer para vocês é que o Japão ele desenvolveu e vem desenvolvendo até hoje um estilo próprio de linguagem, né? Através desse treinamento diário que todos os japoneses têm dentro de sua cultura. では、また次のオープニング集ということの上映に移らせていただきます。ただ今こういうふうに見えているのもお話しする機会があったらお話をしたかったテーマではあります。Bom, na realidade esse desenho que passou, eu gostaria até de falar sobre ele, mas eu gostaria de deixar para uma outra vez. Agora nós vamos passar uma outra seleção de obras. Por favor.
今お見せしたのはもちろん僕自身の作品全部でもありませんが、まあおおむねこんなものです。それでご覧になってお分かりになる通りですが、前の、映像に比べて、絵の質が良くなったり、それから音楽が逆にダサくなったり、それから、単影ガンダムのようにガンダムじゃねえぞと言われているようないろいろな作品が、作られるようになりました。Bom, essas obras não são todas minhas, mas vocês perceberam, a técnica melhorou bastante, a música, digamos, questionável, e também há pessoas que dizem que o último é o Turn A Gundam, na realidade não é Gundam coisa nenhuma. そして一番問題なのは作品としてマスプロ化していってしまった。それから僕自身も、このようなフィルムを作ることに慣れていってしまったというふうな、作品の本質的な部分での力がなくなっていくプロセスというものを踏むことになります。Então, uma grande questão seria que os animes eles foram feitos, eles agora são feitos em produção em massa, então seria uma grande questão. E outra questão também seria que eu mesmo vim me acostumando com esse tipo de processo. 特にガンダムのダブルゼータ以後のことで言いますと、逆襲の者F91、それからビクトリーガンダムという系列については基本的に、スポンサー、もちろんおもちゃ屋さんのスポンサーがいるのですが、スポンサーの意見がかなり強力に入ってくるようになってしまった。どういうことかと言いますと、ビジネスとしてロボットものというものが利用できるというふうに気がついたサラリーマンたちが作品の内容に関与する歴史というのが始まったわけです。E esse processo vem acontecendo principalmente a partir do meu trabalho de Double Zeta Gundam, também que seria a Vingança de Shah, desculpa, eu não sei se seria esse o termo correto, do longa-metragem, também do Gundam F91 e do Victory também. O que eu quero dizer, na realidade, é que os sponsors, os patrocinadores, que são as empresas de brinquedos, eles vêm colocando bastante a sua opinião, eles vêm interferindo bastante no trabalho. Ou seja, vamos dizer, os salarymans, as pessoas engravatadas que ganham salário, eles viram que desenhos de robôs podem ser tratados como produtos de business. そして問題なのは、そうは言っても、実際にアニメの仕事というのが一般の社会に認識され始めてきた。普通の人たちもこのようなビジネスがあるのだということを承知してくれたわけですから、作り手側がより良い作品を作っていく、ビジネスパートナーとしてのスポンサーと良い協調関係を作っていかなければならないという努力をしなければならなかったんですが、それが良い形で、現在まで至っているというふうに思えないというところが残念なところです。Bom, então, em função disso, o anime, principalmente o anime de robô, ele agora é visto por, vamos dizer, pela sociedade, pelas pessoas comuns, como vamos dizer, um produto. Então, para nós, criadores, nós temos sempre que estarmos em comunicação com essas empresas, nós temos que nos esforçar para que possamos fazer sempre trabalhos melhores, né? Mas, no meu entender, eu não ainda acho que estejamos na melhor forma ainda de entendimento. ですから、これ以後皆さん方が、このようなアニメ関連もしくは映像関係の仕事に従事するようになった時に気をつけなくちゃいけないことがあると思います。まず制作者がもしくはスポンサーサイドに立った時に、
それぞれのスタジオワークをするアーティストクリエイターに対して彼らの能力を発揮させるためにはどのように考えて対応しなければならないかという配慮を持つことです。Então, o que eu gostaria de dizer para as pessoas que vão entrar no mercado de trabalho, ou que já estão no mercado de trabalho, fazendo anime, fazendo animação, e para aqueles que seriam os patrocinadores, os que vão trabalhar com isso também, o que eu gostaria de transmitir é que, vamos dizer, façam um ambiente para que a pessoa, para o staff, para o criador tenha bastante espaço para ele poder exercer a sua criação. É isso que eu gostaria de dizer. 同時に今度はアーティストもしくはクリエイターの立場に立ったならば、自分の好きなもの、自分が得意なものを作るというだけではなくて、プロフェッショナルとしてどのようなものを要求されてどのような作品を作らねばならないのかという広い視野を持つ必要がある。広い教養でいいですか、教養を持つべきだというふうに思うようになりました。E ao mesmo tempo, como criador, como artista, e para as pessoas da mesma profissão, não pensem, por favor, não pensem que não farão coisas só que vocês gostam de fazer ou que eu gostaria de fazer. Pensem também nas pessoas que vão assistir, tenham uma visão mais ampla, né? uma receptividade maior. 特にこの種類の仕事に就くクリエイター、アーティスト、それからスタッフと言われている人たちの問題があります。どのような問題かといいますと、自分はこのような仕事が好きだからこのような仕事をしているというモチベーションがあまりにも強いために、第三者の意見を聞くなり出資者の意見を聞くということに対して大変に、不得意な部分があります。E principalmente para as pessoas que trabalham com criação, artistas ou staff, a equipe de produção, geralmente elas têm uma motivação muito grande nos seus trabalhos, são pessoas que gostam demais da sua profissão e justamente por isso eu acredito que tenha uma dificuldade de ouvir uma opinião de terceiros por causa de sua motivação, por estarem fazendo uma coisa que gostam muito. ですからプロフェッショナルを目指そうとする人々に対して若い人たちに、与える言葉としてこのような言葉をお伝えしたいと思います。100人の人に伝えられるものを作るのではない。1000人1万人の人に分かる物語を作るのだ。1000人1万人100万人の人に好かれる、映像を提供するのだというそういう心構えを絶えず持つべきだというふうに思います。Então eu gostaria de dizer também para essas pessoas, para as pessoas novas, que tenham essa visão profissional, para se tornarem um profissional, não fazer obras ou trabalhos que sejam apenas para 100 pessoas, mas que sejam para 1000 ou 10.000 ou mais de 100.000 pessoas, ou até 1 milhão de pessoas. Eu gostaria de dizer que para terem essa visão profissional. 僕にとっては今オープニングを見ていただいた中で最後の方にあった「単影ガンダム」という作品と「キングゲイナー」という日本の作品はコマーシャリズムに全面的に乗るのではなくて作り手としてこのようなものを作りたいということを例えばガンダムの名前を借りながら「単影」という意味付けをつける作品としての「単影ガンダム」を作りました。単影という意味は、数学の公式上で今使われている記号でしてあらゆるものを含むという意味があるということを知りまして「単影ガンダム」というタイトルを作りました。E para, bom, duas obras que vocês viram, o Turn A Gundam e King Gainer,
quando eu fui contratada, bom, quando eu resolvi fazer, eu resolvi que elas seriam bastante diferentes do que eu tinha feito até agora, principalmente o do Turn A Gundam. Eu tinha uma vontade de fazer bem diferente dos Gundams que tinham sido feitos até agora. そして、ターン A ガンダムを作るにあたってどのように考えたかといいますと、過去にあったガンダムという作品を全面的に否定する、しかし全面的に肯定する、あのような作品世界があったんだっていうガンダムは次にこのような物語ができるのではないのかという、テーマを持って制作しました。Principalmente esse Turn A Gundam, quando eu imaginei, eu pensei que será que eu não poderia fazer um trabalho em que eu, ao mesmo tempo, negaria todos os Gundams que eu já tinha feito e, ao mesmo tempo, englobar todos eles. Na realidade, seria uma coisa meio paradoxal, mas foi nisso que eu pensei. もちろん作り手の意志が強すぎる作品であったためにそれほど評価された作品にはなりませんでした。ただターン A ガンダムというシリーズがあったおかげでガンダムワールドがまた広がったという認識がスタッフの中に生まれまして、その後にガンダムシードに受け継ぐことができ、ガンダムシードのスタッフが、皆さんご存知のようなガンダムを作ってくれました。Claro que uma obra onde a minha opinião prevaleceu bastante, os patrocinadores não gostaram muito e ela não foi muito, vamos dizer, bem recebida. Mas eu acredito que graças a esse trabalho, os outros Gundams que vieram depois, eles foram muito melhor recebidos. Por exemplo, Gundam Seeds, em que o staff do Gundam Seed me disse isso. キングゲイナーについてはスポンサーがつきませんでした。スポンサーがつかないという意味は、この場合にはおもちゃ屋さんがスポンサーとしてダイレクトについたという、つかなかったという意味です。もちろん出資者としてのバンダイビジュアルという、スポンサーはつきました。No caso do meu trabalho, King Gainer, ele não teve patrocinadores, digamos. Ele tinha uma pessoa que financia, ele tinha empresa que financiava, mas ele não era o patrocinador direto, vamos dizer assim. Então eu pude fazer mais livremente esse trabalho. ですからマシンとしての人型の兵器を出すことはしませんでしたが、オーバーマンという新しい概念を作ることの実験をし、なおかつ、人型の大きな、乗り物が出てくる物語なんだけれども、それにもしできることならミュージカル仕立ての部分も作りたかった、それからユーモアをもっと取り入れるような作品を作りたかったっていうふうにしてチャレンジしました。どういうことかと言いますと、ロボットものというのはこういう作り方があるという一つのステロタイプな考え方がこの20年間日本人のスタッフの中にあまりにも定着しすぎましたので、そういうような固定概念を、壊してまた別の作り方を探そうというチャレンジをしたのがキングゲイナーという作品です。Bom, o King Gainer, eu quis mudar esse conceito de animes de robôs. Há 20 anos trabalhando com animes de robôs, então o formato ele estava muito consolidado, estava bastante consolidado. Então, quando eu fiz o King Gainer, eu queria fazê-lo, por exemplo, colocando, claro, ele tem um robô, ele tem robôs e tal, mas não da forma como existia antigamente. E também eu fiz meio musical, como vocês puderam perceber. Eu queria realmente mudar o formato de anime de robô que existia até aquele tempo. 我々はここでご覧いただいたような、実験をこの30年間続けて今日に来ました。
これはあくまでも我々のやり方でしかありません。今後皆さん方が作っていく、皆さん方が楽しんでいく作品がどういう方向のものかということはまだ分かりません。少なくともこれからの作品は皆さん方の世代が作っていかなければならないし、それからブラジルならブラジルという特別な土地です。土地から発信する作品があっていいと思っています。でそういうことが、それぞれのつまり競争相手としてみんなで競い合っていけばより面白いもの、それから若い世代に対してより面白いエンターテインメント、それからためになるエンターテインメントというものを提供していくことができると思っています。Bom, nesses 30 anos que eu vim trabalhando, esse é o formato com que eu cheguei. E também eu não sei como será daqui para frente. A nova geração como vai trabalhar, mas eu acredito que mesmo aqui no Brasil encontrem umas novas formas e diferentes formas de fazer anime, fazer desenho de animação, e também imagino que como uma competição saudável, e que eu gostaria de dizer para todos que façam trabalhos bons, trabalhos divertidos, trabalhos que façam, que tenham algum sentido, né? Gostaria de dizer que eu acho que cabe a todos isso. 我々日本人はここでお話したような気持ちを持って今日までやってきました。大事なことは今度は皆さん方の育った風土から手に入れたもの、それから風土が育てた感性、感覚を持って新しい作品作りをしていただきたいと思います。一つだけ我々が間違ってクリエイターが間違うことがあります。コピーした作品をオリジナルだと思うということが時々あります。そのような間違いをしないためにも自分たちが生まれ育ったところで手に入れた感性、それから知識というものを作品に反映させるという努力は、皆さん方が今度は死ぬまでやらなければいけない仕事だと思っています。Esse tipo de trabalho que eu fiz, o que eu faço, veio dentro do sentimento e dentro da cultura que eu vivi. Eu penso que para vocês brasileiros tem toda uma cultura, um ambiente em que vocês foram criados, onde vocês cresceram, tem toda uma sensações e impressões diferentes. Eu gostaria que vocês tenham isso sempre com vocês. Eu, como criador, eu vejo algumas obras de outras pessoas e eu só consigo pensar que são apenas cópias, né? E nada mais do que isso. Então, eu gostaria de dizer a vocês que até morrer, vocês tenham dentro de vocês tudo que vocês viveram, todas as vivências e experiências, e coloquem isso em seus trabalhos. ということで、僕のお話はここでとりあえず、終わりにさせていただきます。主催者と打ち合わせも何もしてないで勝手に実はやめます。でこの後皆さん方からの質疑応答という形で、続けさせていただきますが、その前にトイレタイムの5分をください。Bom, na realidade a minha palestra termina aqui. Na realidade ele não falou nada para todos nós responsáveis. Enfim, mas antes disso eu gostaria de fazer mais um tempinho de 5 minutos, que seria com vocês. Pessoa se interessar por anime. Anime に興味を持ち始めたのはきっと
と皆さん方と全く同じことです。僕は、10歳ぐらいの時にディズニーの映画を見ました。でそこから具体的にアニメというものに興味を持ちましたが、僕の場合にはアニメよりも映画そのものに興味を持って、大学に入って。Por anime eu acredito que seja igual a todos. Quando eu tinha mais ou menos 10 anos, eu assistia desenhos da Disney. Mas além de desenhos, o que me interessava mesmo era cinema. Eu gostava muito de cinema. Então quando eu entrei na faculdade, eu estudei cinema. A segunda pergunta é do Leonardo Moreno, e ele pergunta: de onde surgiu a ideia de Gundam e como ela é renovada a cada série? É uma pergunta um pouco difícil, mas, bom, basicamente, para você fazer uma obra, não só do Gundam, mas para qualquer criação, qualquer obra, eu acho que basicamente, e o que mais importante, é colocar várias visões dentro de sua obra. Tem várias influências de várias coisas. Isso não é só do Gundam, mas eu creio que o processo de criação é basicamente isso. No que eu gostaria de dizer é que quando tem que fazer, é necessário fazer. de関連する、お答えになるかどうかは分かりませんが、子供に向けて作る作品というものを子供に分かるように噛み砕いて作る、優しく作るということが子供向けの作品であるという考え方が基本的に間違っているのではないかというふうに思っています。でこういう考え方に立った時に物語をいろいろな要素を詰め込んだ物語にするというのは間違いではないというふうに思います。参考までに言いますと、100年前までは子供向けの物語というのはなかったということを思い出していただければよろしいんではないかと思います。Eu não sei se o que eu vou falar agora tem a ver com a resposta dessa pergunta, mas, por exemplo, quando você faz um trabalho, você faz uma obra pensando em que ela é direcionada para o público infantil e você cria toda uma linguagem pensando no público infantil para que seja compreendido pelas crianças, eu talvez pense que isso esteja errado na hora de você criar uma história. Talvez sejam os elementos errados. Por exemplo, se vocês imaginarem que há 100 anos atrás não se imaginava em criar histórias para crianças. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber que ele disse que antigamente o Gundam era mais um veículo de propaganda para as fábricas de brinquedo e tudo mais. E se hoje em dia, com a evolução do anime, por ele ser mais conhecido e tudo mais, ele ainda vê Gundam e outros animes de robô como uma coisa publicitária.無論現在もスポンサーとしておもちゃメーカー、それからプラモデルメーカーがついています。そしてそのようなスポンサーの出資に応えるように作品を作らなければいけないと思っています。そしてそれが、基本的に、アニメとか映画というもともと資本のかかるお金のかかるものですから、この、企業の関係性というのは今後ともずっと維持すべきだと思っています。だからこそです、好きなものを勝手には作れないという問題に
突き当たるわけです。 Bom, mesmo hoje em dia, os desenhos de anime de robô, eles têm patrocinadores de empresas de brinquedos e além disso de também seriam além de brinquedos, aquelas empresas que fazem miniaturas, né, como tinha de aviões, pequenos planadores, também, no caso, também tem essas empresas por trás. Bom, na hora que você vai fazer um trabalho, você precisa de capital, isso é necessário, porque você tem custos. Eu penso que é necessário continuar essa relação com as empresas, esse formato, ele é necessário. Por isso eu reafirmo em que é difícil você fazer uma coisa que você gosta só porque você gosta, tá? Isso não é possível, tá? Mas eu penso em continuar esse tipo de ligação. Desse lado aqui, tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Obrigado. Desculpa. Desculpa, eu tô nervoso. Desculpa eu utilizar um exemplo de um caso de futebol para falar a respeito de anime, mas é que é na cultura brasileira, né? Os acontecimentos ao longo do tempo mostram que o Brasil já é considerado país do futebol e tudo mais. E quando hoje nós encontramos gente que criam certas divergências, dizendo que o futebol brasileiro não é tão bom quanto nos velhos tempos, e falam a respeito do futebol de hoje e do futebol de antigamente, que era o futebol arte, com grandes craques, enquanto hoje os craques ainda existem, só que muitos presentes trabalhando em times de outros países estrangeiros, fazendo muitos anúncios comerciais, e de certa forma o anime e o mangá, se você observar as obras antigas e observar também as mais recentes, você vai ver também uma grande mudança quanto à estética e o próprio formato como um todo. Como eu posso dizer, cultura de massas, cultura pop. Então, focalizando que fazer anime é como fazer cinema, será que o anime não está ficando com cada vez mais superprodução, cada vez mais sintético, e está perdendo parte da sua parte de futebol arte, a sua arte antiga?質問者がおっしゃられている通りです。マスプロ化していくために作品がつまらなくなっているという感じはします。そしてだからこそです、これからの皆さん方がこのような仕事に入ってきて、悪いマスプロ化でない新しいマスプロ化の方法というものを考えるべきではないかと思うわけです。そしてこのようなことがこういう問題に気がついた僕なら僕という年代の人間でもやはりそういう仕事にチャレンジするべきだと思っています。これはオリンピックに限らずサッカーに限らずです。要するに大きなスポンサーがつき始めた時から競技自体がつまらなくなっていく、もしくは危険なものになっていくということがありますし、それは
アニメとか映画に関しても言えます。Bom, que o anime está se tornando uma produção em massa, eu também tenho essa sensação. Que ele, na realidade, está se tornando um produto. E que isso estaria ligado à criação, mas mesmo assim ele estaria se tornando um produto de massa. Mas justamente por causa disso é que eu gostaria que as pessoas, os jovens que vão trabalhar com isso, tenham uma nova, ou criem uma nova forma de produção em massa, que não seja como a que está atualmente, por exemplo, uma pessoa idosa como eu, né, que percebeu isso também, e enfim, qualquer coisa, mesmo não só no futebol, como nas Olimpíadas, todo grande, vamos dizer, produto que seja e que tenha patrocinadores por trás, há um perigo, há um certo perigo. Isso eu concordo, e também dentro do anime, dentro dos filmes também. Então eu gostaria que as pessoas pensassem sobre isso. Por questões de tempo, pode ser feita mais uma pergunta. Na história da animação, Gundam, Macross e Evangelion são considerados marcos revolucionários. O fato de todas essas séries tratarem do gênero robô gigante seria a prova de que ele é o melhor veículo para a exposição de novas ideias, ou seria uma mera coincidência?とてもいい質問だったと思います。それで、これが最後の締めくくりにしたいと思いますが、もちろんです。ロボットという素材があったために、一つのメッセージの表現の仕方が違ってきたということが言えます。ロボットがいなければガンダムというメッセージがもうちょっと違う形のものになっただろうし、それはマクロスにもエヴァンゲリオンにも言えると思います。つまり新しい素材を手に入れることで、終わった。そして新しい素材を発見することが同じテーマでもあっても、その表現の仕方が変わっていくことによって新しい時代のものになっていくと思っています。問題なのはこれ以後そのロボット的なものがその新しい素材となり得るかどうかということについては僕自身はかなり疑問があります。でもっと違う素材というものを手に入れる必要もあるのではないかと思っていますが、ロボットという形、人の形というのは一つだけとても有利な点がありまして、観客が人間であるために自分と似たような形のものに対してはとてもそのシンボライズするものを感じることができるので、まだしばらく使える素材ではないかというふうに思っています。Bom, então ela ficou a última pergunta e eu acho que foi uma pergunta muito boa. Sobre a pergunta se seria a questão do robô, eu acho sim que porque o tema das três obras terem sido de robôs, ela permitiu que eu pude transmitir, pelo menos no caso dele, transmitir um tipo de mensagem
É claro que, por exemplo, se não tivesse um robô, não haveria o Gundam que há hoje. E todos os três, tanto como o Macross, tanto como o Evangelion também. Porque, na realidade, o robô, eu acredito que ele foi um elemento onde ele pôde, com isso, ter um novo tipo de expressão. Você transmitir um novo tipo de linguagem, um novo tipo de, vamos dizer, um novo tipo de desenvolvimento de trabalho. Agora, daqui para frente, se o robô ele continuará sendo um elemento em que ele vai revolucionar ou vai mudar a linguagem, eu tenho uma dúvida muito grande em relação a isso. Agora, o elemento robô, bom, como todos sabem, ele tem formato de um ser humano. E a plateia que assiste, todos nós somos seres humanos. Então, o robô e o ser humano, ele tem uma ligação muito grande, né? Justamente pelo formato que o robô tem de se aproximar do ser humano. Eu ainda acredito que o elemento robô possa ser ainda usado daqui para frente. E eu acho que termina Decore de Maria. Agradecemos mais uma vez a presença de todos.